pessoal, vou falar um pouquinho sobre o painel de propriedades. Esse painel que fica aqui na parte inferior direita, e ele é um painel que é vital para o teu dia a dia, para você controlar o que você tem de objeto na cena, todas as propriedades de cada objeto que tem na cena. No caso aqui agora, eu não tenho nada na cena, né? A cena está completamente vazia. O que eu posso fazer aqui em relação a essa cena? Eu posso ver as propriedades de render, né? Então ainda assim, mesmo que não tenha nenhum objeto, eu consigo fazer um render. Qual o renderizador que eu vou utilizar? Posso utilizar o Cycles, ou o Eevee, ou o Workbench, nessa versão aqui do Blender. O tamanho dele, né? Então a resolução que vai dar de saída. Aqui ele tem um íconezinho como se fosse uma impressora, né? A saída que eu vou dar. Então aqui está 1920 por 1080. 100% da imagem, né? Eu posso também renderizar ela com uma porcentagem um pouco diferente, porcentagem um pouco menor, um pouco maior. E o aspecto de 1 para 1, que é a minha imagem, ela vai ficar com um pixel quadradinho, como ela tem que ser. Se você estiver renderizando por uma televisão ou por um outro dispositivo que tenha um aspecto diferente, você pode fazer uma correção aqui. A quantidade de frames por segundo está em 24. Então eu consigo setar aqui o básico do básico, que é para poder fazer o render de uma cena, tá? Mas como eu não tenho nenhum objeto, não faz muito sentido eu renderizar nada agora. E aqui eu tenho ainda como configurar a parte do mundo, as layers que eu vou querer renderizar, não vou mexer muito nisso agora. Propriedades da cena, propriedades do mundo e propriedades de textura, tá? O que esse cara me diz aqui? Como a gente pode montar a interface do Blender de várias maneiras. Ela tradicionalmente vem aqui e é um painel de propriedades. É o Shift F7, ele já vem aqui, é só você utilizar. O que vai acontecer aqui? Eu vou habilitar uma collection que eu fiz aqui com um plane e 3 objetos. E vocês reparem aqui que quando eu habilitar essa collection ou quando eu criar alguma geometria, eu já vou ter um acréscimo de ícones aqui. Eles vão surgir aqui e vão ser correspondentes ao tipo de objeto que eu estou tratando. Tá, então eu vou abrir aqui a collection e você repara aqui que ele vai, a partir do acréscimo de uma geometria, vão surgir novas opções aqui, tá vendo? Então, para uma geometria primitiva, eu vou ter essas opções. Então, eu não tinha essas opções ainda aqui, já tinha as opções de render, de output, de layer, e de cena, e de mundo, e a de textura. Então, eu ganhei todas essas opções aqui. Eu posso, através de um objeto, verificar o tamanho dele, a rotação, escala, tudo por aqui, ou com a tecla N, como a gente já viu. Posso colocar modificadores, então posso adicionar modificadores. Depois eu vou mostrar também em detalhes os modificadores mais usados. Criar partícula, também é uma super aula de partícula que vale a pena a gente ver com bastante detalhe. Física, então posso colocar gravidade, colisão, deixar ele como um tecido fluido. Aqui eu posso fazer com que ele esteja ligado a um outro objeto e ele tem um comportamento que seja ligado a esse objeto. Então são opções que os objetos permitem. E a gente pode também trabalhar com Vertex Groups, que é muito útil para quando você está fazendo ali uma animação ou uma parte de um objeto que ela precisa ficar fixa ou animada. Você tem a opção de criar Vertex Groups, serve para cabelo, serve para muitas opções aqui dentro do Blender, tá? E o painelzinho de material. Esse cara daqui a gente vai criar um material novo e vocês vão poder aprender como criar um material. O Blender ele tem um help online, né? Então se você quiser vir aqui e olhar no manual dele, você vai ver que esse painel de propriedades ele é todo descrito lá, detalhe por detalhe, enfim, você pode passar por ele lá e pegar todas as
minúcias do painel de propriedades. Mas no dia a dia a gente acaba utilizando. Quando você tem uma cena, é sempre bom você saber em qual render que você vai escolher, né? De repente você quer fazer mais uma visualização e um preview na tela, ou um render baseado em GPU rápido, né? Sem tanto compromisso com realidade, com refração. Você usa o Eevee. Para renders mais pesados, que precisam de um cálculo mais apurado em cima da geometria, você faz com Cycles. Eu já deixo aqui padrão o Cycles. A minha GPU é uma NVIDIA, eu tenho uma RTX aqui, eu deixo ele para que seja calculado pela GPU. Se deixar calculado pela CPU, você vai ter um cálculo bem lento em relação ao seu render de viewport. Tá? E aqui eu escolho como que eu vou deixar a minha visualização, quanto de sample que eu vou ter na viewport, quanto de sample que eu vou ter no render. Se eu precisar de um render final com maior número de samples, eu posso aumentar aqui. Tá? Então basicamente eu vou configurar qual o renderizador, quanto de samples eu vou querer, e se eu vou ligar aqui algum efeito em cima dele, um motion blur, ou algum filtro que eu precise fazer um ajuste de contraste, ou trazer alguma propriedade de iluminação. Tá? Então, a princípio, básico aqui, para a gente iniciar, escolhe o renderizador. Aqui a resolução padrão já é 1920 por 1080, ou de acordo com o seu computador aí ela vai estar um pouquinho menor. Mas o padrão é esse padrão Full HD. Tá? Aqui eu tenho como escolher quais layers que eu vou querer renderizar. A gente não vai mexer nisso agora. E vamos seguir aqui, deixar o mundo dele setado para background mesmo. Depois a gente fala sobre outras possibilidades, né, como colocar um HDR externo, como eu falei na aula passada. E o que a gente vai mexer bastante aqui, tá? Principalmente com uma cena tão simples dessa. Vamos tacar uns materiais aqui na cena para a gente poder entender como que ele funciona, tá? Eu vou mudar para essa terceira bolinha aqui, onde o shading do material ele vai ser correspondido aqui quando eu fizer a troca. Eu vou vir aqui na aba de materiais e vou adicionar um material novo, sendo material 1, posso botar ali esfera 01 e vou dar uma cor para ele que eu quiser aqui. Então a cor que eu modificar aqui vai modificar lá no objeto em tempo real. Vou deixar esse azul para a bolinha. Para o cubo, mesma coisa. Vou adicionar um objeto novo. Vou vir aqui, vou selecionar o nome cubo. Com isso eu crio um material para o cubo e vou deixar ele vermelho. De novo, para o cone eu vou criar um material. Vou botar o nome do material de cone. E aí eu já me localizo aqui colocando uma outra cor verde. Então eu fiz aqui a criação de 3 materiais. Se vocês olharem aqui, quando eu vou adicionar um novo material, eu tenho uma opção de escolher materiais já criados. Então eu vou olhar aqui, eu vou ver que eu tenho material do cone, material do cubo, material da esfera, cada um com a sua cor, e tem o material 0 da cena, que ele não está aplicado a nenhum objeto aqui. Eu posso criar um novo material ou utilizar. No caso aqui eu vou reutilizar o material do cubo e o meu plane vai ficar vermelho. Então eu posso fazer. Só que qual a desvantagem de você fazer um material utilizando para vários objetos? Quando eu mexer nesse material do cubo, a cor de todo mundo que utiliza ele vai mudar. Então se eu trouxer ele para amarelo, o plane e o cubo vão ficar amarelos, né? Se eu trouxer aqui para esse azul, o plane e o cubo vão ficar azuis. Então só tomar cuidado. Se você precisar quebrar isso, você pode vir aqui nesse botão e você vai deslinkar ele e vai poder criar um novo a partir do zero. Então vou colocar aqui chão e vou dar uma nova cor para ele e tá tudo certo. Então agora eu tenho 4 materiais na cena, os 4 estão aplicados, cada um num objeto aqui.
e eu posso fazer as propriedades dele serem correspondentes a alguma realidade que eu queira, né? No caso aqui, se eu quiser trazer esse cara um material mais metálico, eu já vou vir aqui, deixar o Shade Smooth ativado. Então só de eu subir o Metallic aqui, ele já vai ter um comportamento um pouco mais parecido com a pintura de um carro, que é metálica, né? E essa opção Roughness, ela vai dizer o quão rugosa é a superfície. Quanto maior ela for, mais opaco vai ser, e quanto menor for, mais brilhoso vai ser. Então um carro ele se parece muito mais com algo que é bastante reflexivo e bastante metálico, né? Então eu vou ter aqui um material que reflete o cenário e ele tem as propriedades similares a de uma pintura de carro. Logicamente que a gente pode extrapolar isso para um material mais evoluído, né, e trabalhar outros elementos que vão trazer aquele brilho da pintura. Enfim, dá para fazer muita coisa com o material. Todas essas opções aqui elas estão disponíveis e você pode trabalhar aqui de uma forma rápida a aplicar o material. Ah, mas eu aprendi ele a fazer o material no shading. Sem problema nenhum, você pode usar aqui o Node Editor e vai ser super bacana também a gente ver isso em outras aulas. Mas inicialmente eu vou trabalhar aqui só com a atribuição de materiais simples, né? Vou deixar esse cubo aqui com bastante roughness, a rugosidade dele lá em cima, então ele vai se comportar mais como uma borracha, algo que tem uma rugosidade maior e pouco brilho, tá? E esse camaradinha daqui eu vou também colocar ele com um smooth e vou descer o roughness para ele fazer uma reflexão. Lembrando que eu estou na terceira opção daqui, então eu tenho o wireframe, a parte de sólido apenas. Aqui eu tenho uma aplicação básica de como ficaria o material, e nessa aba daqui eu tenho como ele ficaria um preview do render, tá? Não tenho iluminação aqui a não ser do mundo mesmo, né? Se eu aumentar a intensidade do mundo eu vou ter algo correspondente um pouco melhor, mas eu quero manter a intensidade em 1 e iluminar minha cena com uma luz mesmo. Então eu vou vir aqui no Shift A ou aqui no menu de adição e vou criar uma luz do tipo área. A luz de área ela foi criada aqui no meio da cena, na origem, né? Então eu vou subir ela no eixo Z, que é o do elevador, e vou dizer que essa luz ela vai ter uma determinada intensidade. Voltando para o painel de propriedade, o que é legal a gente observar? Que surgiu uma nova opção aqui que não tinha. Quando eu estou com um objeto aqui que não é uma luz, eu não consigo editar os parâmetros de luz dele se ele não tiver atribuído como luz, né? Então vamos dar uma olhada lá na cena. Quando eu clicar na luz eu vou ter como editar essa luz. O que eu posso fazer aqui para melhorar um pouco essa iluminação, que ela está bem baixinha? Eu estou com uma luz de 10 watts, como se estivesse no teto aqui. Eu posso aumentar a força dela, a intensidade dessa luz, né, colocando ela um pouco mais intensa, e eu posso também aumentar o tamanho físico dessa luz. Então a lâmpada da nossa cozinha ali, ela vai ter um pouco mais de expansão. Isso vai deixar as sombras mais difusas e eu vou ter aqui, se você reparar, refletido na esfera o tamanho da meu ponto de luz. Então tem um ponto de luz pequeno ali de 1 metro, eu vou ter um pontinho refletindo no cone e na esfera. Se eu tenho uma de 10 metros, eu vou ter quase que um softbox aqui, e a sombra vai ficar bastante difusa e eu vou ter aquele efeito mais interessante, né, de sombra difusa. E eu posso aumentar um pouquinho a intensidade para 500 para corresponder a esse tamanho de luz. Não adianta eu botar uma luz de 10 metros com uma intensidade de 100 e eu vou ficar com uma baixa luminosidade. Então aqui eu já consigo pré-visualizar
como vai ficar o meu render se eu fizer. E é interessante ver que a sombra aqui, ela fica bem bacana, ela já corresponde melhor a um objeto, diferente daquelas sombras que a gente viu na aula passada, onde a sombra do sol ela é bastante dura. Se ele não tiver sobre uma nuvem, um templo nublado, a gente tem a luz direta do sol, que é bastante intensa. Isso traz uma sombra muito dura. Então, aqui o softbox, essa luz diária, ela é muito usada para iluminação de estúdio, de objeto, de produto, fazendo com que a gente tenha um resultado mais realístico no final e que faça uma iluminação mais suave dentro do nosso painel de objetos aqui. Então esse aqui é o painel, uma visão rápida do painel de propriedades, onde a gente tem maneiras de configurar os objetos e de passar cada pontinho deles para ser ajustado até que a cena fique do jeito que a gente quer. Passamos na terceira aula o outliner e nessa aula 4 o painel de propriedades, onde a gente pode editar as propriedades. No caso aqui eu não estou usando nenhuma textura para nenhum objeto, para não deixar ele com um mapa de texturas associado, coisas que são um pouco mais avançadas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas o setup inicial é esse, para que vocês saiam de uma cena simples, sem iluminação, para uma cena com uma iluminação básica, onde esse preview ele deixa a qualidade da imagem um pouco mais interessante. Tá bom, pessoal? Então vamos seguindo para nossas aulas, e na próxima aula a gente já fala um pouco melhor sobre os tipos de luz e como você pode posicionar a câmera dentro da sua cena para ter um reflexo mais interessante e uma composição que seja mais atrativa para a sua cena. Grande abraço, pessoal!